Deus eterno e soberano, eu te peço, neste exato momento, Senhor, protege o teu servo, meu Deus, o exército de anjos, meu Pai, contra a ira e contra a contenda, que as barreiras da impedição venham cair por terra, porque o Senhor quer falar através do teu servo. Então fala, Senhor, que a tua igreja ouve, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, obrigado. Passou a igreja, amém? 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 Amém. Sempre em nome de Jesus. Glórias a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no segundo livro do juiz, profeta Samuel, no capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos. Vamos ler o verso de número 13, o verso de número 14 e o verso de número 15 de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Glórias a Deus. Alegre por ver a igreja repleta de adoradores. Alegre os irmãos que nos visitam também. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Uma alegria ter vocês aqui. 2 Samuel, capítulo de número 6, o verso de número 13, 14, 15. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. 13 diz assim: e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho, e assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trompetas. E você diz amém. Amém. Irmão, esse texto é muito conhecido, e eu relutei muito com o Senhor de ministrar isso essa noite. Eu estava com outra palavra preparada, um outro sermão, mas à medida que o culto foi acontecendo, com o louvor das igrejas de Cristo, Deus confirmou essa palavra aqui ao meu coração. E quando a gente entende, a gente já está há muitos anos nesse ministério de pregar, de trazer a palavra, a gente entende que às vezes eu posso preparar uma palavra que para mim ela parece maravilhosa, ela parece, faz todo sentido, mas o que Deus quer falar é o que verdadeiramente importa. Eu não vim aqui para falar o que eu quero, mas vim para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. E eu tenho certeza que mesmo que seja um texto conhecido, o Senhor tem coisas extraordinárias para revelar para mim e para revelar para você. Quem acredita nisso, levanta a mão. Já vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esse texto, irmãos, ele nos relata o momento em que Davi, ele traz a arca da aliança, a arca do concerto, novamente para dentro de Jerusalém, para dentro da cidade de Davi. E quando eu meditava nesse texto, quando eu lia essa passagem, o Senhor, ele colocava no meu coração algo que é interessante, porque neste capítulo 6, Davi, ele tenta trazer a arca, e no primeiro momento ele não consegue, e por um tempo ele para, ele paralisa o projeto, ele aborta o projeto, mas depois o Senhor coloca no coração dele novamente esse projeto, e ele vai lá de novo para trazer a arca, e quando ele tenta novamente, ele consegue sucesso no seu propósito. E quando o Senhor falava isso comigo, o Senhor já dizia assim: fala para a minha igreja, antes de começar a pregar, para você entender o que Deus tem para falar para você. Trazer a presença de Deus não é fácil, buscar a presença de Deus não é fácil. Às vezes você vai tentar no começo e vão ter impedimentos, coisas vão acontecer para te fazer parar, mas o Senhor manda você não desistir, manda você prosseguir, porque se da primeira vez não deu certo, da segunda vai dar certo, e vai ter festa, vai dar certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então nós sabemos, irmãos, que a arca da aliança, ela era um objeto que representava a presença de Deus. A presença de Deus. E a arca da aliança ficava em Israel. Só que quando Eli era o sumo sacerdote, e os filhos de Eli
ali eles deixam a palavra de Deus em segundo plano, eles não fazem a vontade de Deus como deveriam. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte da pregação, porque tomaria muito tempo, mas nós conhecemos essa história. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias acabam desprezando o concerto que tinham com o Senhor, e como punição o Senhor permite que os filisteus se levantassem em guerra contra Israel e levassem a arca do concerto embora. Os filisteus roubaram a arca do concerto de Israel. Os israelitas marcharam para contra os filisteus em uma batalha, em uma guerra, e o Senhor não estava naquela guerra, o Senhor não estava naquele propósito. Quando os israelitas são derrotados, a arca da aliança é roubada e os filisteus ficam com a arca. Eles permanecem com a arca por 7 meses ali no seu território, no país dos filisteus. Só que a arca do Senhor para os filisteus não foi bênção, pelo contrário, eles acharam que poderiam zombar da presença de Deus, acharam que tendo a arca eles tinham vencido não somente o povo de Israel, mas vencido o próprio Deus do povo de Israel, e começam a zombar, começam a ironizar, a fazer ali ações para tentar humilhar a arca da aliança que representava a presença de Deus. Todos sabemos que o Senhor então permite ali que males venham sobre os filisteus, enfermidades, doenças e várias outras coisas, e os filisteus então pegam a arca e colocam debaixo aos pés da estátua do seu deus Dagon. Era um deus que era metade homem e metade peixe, e quando eles passam ali à noite, deixando a arca ali, quando entram no templo no outro dia, o que acontece? Aquela estátua, ela estava prostrada, curvada diante da arca da presença do Senhor. Eles não entenderam o que tinha acontecido, mas sabia que algo extraordinário estava acontecendo. No dia seguinte, o mesmo fato se repete, e eles entendem então que a arca da aliança não era para permanecer ali, mas eles tinham que devolver aquela arca para Israel. Os filisteus então preparam um carro de boi, colocam 2 vacas puxando aquele carro novo e colocam a arca em cima e devolvem a arca para Israel. Quando a arca chega lá em Israel, inicialmente ela vai para uma cidade chamada Bet-Semes, fica ali por um curto período, e depois ela é mandada para a casa de um homem chamado Abinadab. Esse Abinadab, ele era um levita, e como levita ele tinha responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, de cuidar do sacramento, de cuidar dos rituais, de cuidar dos utensílios do templo e também de zelar pela arca. Abinadab então recebe a arca dentro da sua casa, e o filho de Abinadab, chamado Eleazar, é nomeado como o responsável por cuidar da arca. E aquele Eleazar então, ele aparece na história nesse momento com a responsabilidade de cuidar da arca, e depois ele não é mais nomeado, ele simplesmente some da história. E a arca do Senhor também não é mais citada por um longo período de tempo. A arca permanece na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. 20 anos ela permanece ali, e ninguém ouve falar nada sobre a arca, ninguém ouve falar sobre nada que aconteceu, nem de bom, nem de ruim, como se a arca do Senhor apenas fosse algo mais, como se fosse qualquer coisa, como se não tivesse relevância ou não tivesse importância. Durante esse período de 20 anos, Samuel era o juiz, Samuel sai da posição de juiz, entra Saul para reinar, Saul então termina o seu reinado, e Davi assume a posição. Quando Davi assume a posição de rei, Davi sobe ao trono. Davi então decide que era necessário trazer a arca de volta, porque Davi entendia que ele podia até estar assentado sobre o trono, mas que ele não conseguiria reinar se Deus não estivesse no comando e no controle. Davi sabia que ele tinha sido um menino e cuidava das ovelhas malhadas do seu pai, e se ele tinha saído do campo e de trás das ovelhas para se assentar sobre o trono, não era porque um homem tinha colocado ele lá, mas é porque o Senhor tinha chamado, escolhido e colocado ele naquela posição. E se Deus tinha levado ele até lá, era Deus quem o manteria lá. Se Deus tinha conduzido ele até lá, era Deus quem ajudaria a manter aquele trono e ser bem sucedido naquele trono. E aqui eu já começo a entender, irmãos, que às vezes a gente não consegue compreender que Deus é quem nos colocou na posição em que nós estamos, quer seja na sua posição profissional, quer seja na sua posição ministerial, quer seja na sua família. Você só está onde você está porque o Senhor te chamou, Ele te escolheu, Ele te colocou nessa posição, e você precisa da presença de Deus para se manter nessa posição e para continuar crescendo na presença. Davi então decide trazer a arca da aliança de volta, mas ele não sabia como fazer. Davi queria a presença de Deus, mas ele não sabia como trazer a presença de Deus. Então ele ouviu dizer que a arca estava na casa de Abinadab.
Quando ele vai com a sua comitiva até a casa de Abinadab, muito provavelmente a história nos diz que Abinadab já não era mais vivo nesse momento. Haviam passado cerca de 20 anos. E o seu filho Eleazar, que era o responsável pela arca, também já não era mais vivo, provavelmente nesse período da história. Quem estavam lá? Uzá e Aiô. Há uma divergência teológica se Uzá e Aiô seriam filhos de Abinadab ou se eles seriam netos de Abinadab, porque a expressão filhos aqui significa descendência. Então poderiam ser filhos, poderiam ser netos. De qualquer maneira, eles eram da família de Abinadab. E eles estavam ali na mesma casa onde a arca do Senhor estava. E quando Davi decide trazer a arca, ele fala assim: eu preciso da ajuda de vocês. E Uzá e Aiô se propõem a ajudar. Eles então preparam um carro de boi, colocam 2 bois para puxar e colocam a arca em cima do carro de boi. E o que Davi faz, irmãos? Davi começa a preparar uma grande festa. Ele prepara uma festa lá em Jerusalém para que houvesse uma celebração quando a arca chegasse. Davi contrata músicos, Davi contrata pessoas para dançar, Davi distribui convites para todo o povo, Davi organiza um banquete, Davi prepara uma grande festa, porque Davi estava alegre, porque Jerusalém teria novamente a presença do... Só que no meio do caminho, enquanto a arca está sendo conduzida em cima daquele carro de bois, os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, a arca balança em cima do carro de boi e a arca começa a tombar, começa a cair. E ali Uzá, ele para tentar ajudar, para tentar resolver o problema com as suas próprias mãos, ele vai, estende a mão e tenta segurar a arca, apoiar a arca para impedir que a arca caísse. Quando Uzá então toca na arca, ele é imediatamente naquele instante fulminado pelo Senhor e Uzá cai ali morto, ali naquele mesmo lugar, naquela mesma posição, no meio daquela situação. E ali Davi, que tinha preparado uma grande festa, viu a festa ir abaixo porque um boi tropeçou. E Deus falava ao meu coração: quantas vezes, irmãos, você fez planos para a tua vida, você planejou uma coisa e eu falei assim: agora vai dar certo, agora esse negócio vai dar certo, agora minha vida profissional vai dar certo, agora olha, outra coisa, está tudo caminhando, está tudo indo bem, eu estou no caminho certo, eu estou no projeto certo, e a coisa começa a ir bem, a coisa começa a caminhar, mas no meio do caminho um boi tropeça e alguma coisa sai errado. Quantas vezes no meio do caminho alguns bois tropeçam e tiram do rumo aquele plano que a gente achou que era tão bom, mas Deus manda te dizer: talvez o plano frustrou, porque esse era o teu plano, não era o meu plano, porque o plano de Deus jamais se frustrará sobre a nossa vida. Quando você planeja, quando você prepara, quando você arquiteta, tem chance de dar certo, tem chance de dar errado, mas quando é Deus que está no controle, quando é Deus que está na frente, não tem chance de dar errado, somente vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É por isso que eu vou te dizer nessa noite: antes de fazer um plano, antes de projetar alguma coisa, pergunta para o Senhor se esse é o plano dele, e se o plano do Senhor for diferente do seu, engaveta o teu plano, dobra ele, coloca no fundo da gaveta e pede para o Senhor fazer a vontade dele, porque quando você faz o que você quer, tem chance de se frustrar, mas quando a gente faz a vontade de Deus, aí a vitória é certa, a festa é certa. Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Feita glória! Oh Senhor, fala Deus! Quem é que já se frustrou com uma situação na vida? Quem já planejou alguma coisa e viu os bois tropeçarem aí no meio do caminho alguma vez? Você tinha certeza que ia dar tudo certo. Você tinha certeza que ia dar certo. E aí um boi tropeça. Um boi tropeça no meio do caminho. E aquilo que parecia certo sai do rumo. Sai da roda. O GPS de Deus está sendo ativado aqui nesse lugar. Eu não entendi. Sabe quando você está dirigindo, você coloca lá no GPS, você põe o caminho, aí ele manda você virar para a direita, você faz, não vou virar para a direita, vou virar para a esquerda, que eu acho que é mais rápido. Aí você vira, quando vê, tem um trânsito, tem uma confusão, se sai do caminho, a GPS fala assim:
entrou errado, mas eu vou recalcular a rota para você, para fazer dar certo. E Deus está recalculando rota de pessoas aqui. Talvez, irmão, você ainda não chegou onde você gostaria de chegar, está dando algumas voltas ali em torno de si mesmo, está perdendo um pouco de tempo, está atrasando, está demorando. Deus só pode até ter demorado, mas a festa ela não foi cancelada, ela só foi adiada. Ela não aconteceu quando você quis, mas vai acontecer lá na frente. Deus vai marcar uma nova data para a festa. Deus vai marcar uma nova data para a celebração. Aquilo que o inimigo achou que ia colocar, perder, que ia sepultar, que ia enterrar, não adiantou, foi só um tropeço do boi. O boi vai ver que a manada sub sair de cena e a arca vai voltar para o centro da vontade. A manada sub, Deus vai fazer a festa acontecer de novo. Você consegue olhar para o irmão e dizer assim: a festa não foi cancelada, Deus só adiou ela um pouquinho, Deus só adiou um pouquinho, só está demorando um pouquinho, mas vai acontecer, vai acontecer. Às vezes as coisas não dão certo por causa de um boi que tropeça no meio do caminho. Coisas pequenas, coisas insignificantes, mas que tiram o nosso plano da rota. Às vezes as coisas não dão certo para a gente, sabe por quê? Por causa de outras pessoas. Estarem trabalhando, fazendo tudo certo, mas tem um abençoado, sempre está puxando o tapetinho assim. Quem conhece puxador de tapete? Quem conhece? Sempre tem alguém que entra, mas eu vou falar sobre o fulano, não estou fazendo fofoca, não, é só um comentário. É só um comentário. Às vezes é no meio da família, às vezes é no meio da empresa. Glória a Deus. Glória! É isso mesmo. Aqui, irmãos, foi usar. Não foi Davi que errou. Quem errou foi Uzá. Sabe o que é interessante? Uzá e o seu irmão Aiô, eles deveriam saber como fazer. Eles deveriam saber que a arca do Senhor não deveria ser transportada num carro de bois. A palavra do Senhor determinava que a forma correta de transportar a arca era sobre os ombros dos levitas. Os levitas deviam segurar a arca, colocar acima de umas hastes, uns varais e apoiar a arca sobre o ombro. Só que carregar a arca sobre o ombro dá muito trabalho, é muito difícil, é cansativo. E Uzá e Aiô queriam arrumar uma forma de simplificar a tarefa. Eles queriam a presença de Deus, mas queriam isso de uma maneira mais fácil, que não desse tanto esforço. Eu quero a presença de Deus, mas vim no culto 2 vezes por semana, quinta e domingo. Não, é muito esforço, não pode uma vez só. Meu Deus, eu queria a presença de Deus, mas quando ele está na escola bíblica, 8h30 da manhã, mas tem outro jeito mais fácil. Eu queria a presença de Deus, mas orar, jejuar, dar dízimo, me consagrar, batizar, mas não tem um jeito mais fácil, irmão. Deus não prevê atalhos no seu caminho. O caminho de Deus, ele não é pequeno, ele não é decamanaga sub fácil, ele muitas vezes é difícil, a porta é estreita, decamanaga sub, mas o Senhor manda dizer: anda por esse caminho, insiste, persiste, persevera e continua, porque lá na frente você vai participar da festa que o Senhor tem. Não tem jeito, tentar simplificar. A gente muitas vezes está querendo simplificar a tarefa, simplificar a missão de Camanaga Sub de Campo. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: não é momento de buscar simplificar, é momento de fazer o que tem que ser feito. Aleluia! Quer ver outra coisa interessante para a agora? Sabe o que significa o nome de Uzá? Uzá significa força. E o que isso tem a ver? Tem pessoas querendo conseguir a presença de Deus por força, meu Deus, forçando alguma situação, mas não é por força, não tem como acelerar, não tem. A gente tem que fazer aquilo que Deus determina para que a gente faça no tempo certo de Deus. Uzá toca na arca,
ele segura e pede a arca de cair, mas ele é fulminado, e o que era para ser festa se transforma em um velório, um momento de tristeza, um momento de dor. E naquele momento Davi, ele talvez sem ter todo o entendimento da situação, ele fica com medo, e ele fala assim: esse negócio de servir a Deus, esse negócio de buscar a presença de Deus é muito difícil, tem muitos detalhes, tem muita coisa, talvez isso não seja para mim. Eu não sou digno de carregar. Eu não sou capaz de ter a arca comigo. Não adianta eu tentar, porque eu não vou conseguir completar esse projeto. Então é melhor eu parar por aqui. E quantas pessoas, irmãos, começam na caminhada com o Senhor, ele até começa bem, mas por causa de uma situação que não dá certo, por causa de algum problema, por causa de alguma luta, por causa de alguma perseguição, por alguma mudança de planos, a pessoa olha, às vezes é um pecado, às vezes é uma acusação, às vezes é um levante, e a pessoa ela começa a se contestar, a se questionar, e começar a pensar que talvez seja melhor abortar aquele projeto. Tem pessoas, irmãos, que já começaram a andar na presença de Deus, caminharam por um tempo, pararam, andaram por um tempo, pararam, começaram numa igreja, pararam, foram num ponto de pregação, pararam, começaram ali a buscar o Senhor e interromperam a caminhada. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer assim: a partir de hoje Ele vai começar a escrever uma história na tua vida, e não é mais uma história de começar e parar. Não, a sua caminhada cristã não vai ser mais um eletrocardiograma que está lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Não, Deus vai começar a te levantar com autoridade e com poder a partir de hoje, para você começar, para você continuar e para você chegar no final dessa festa. Deus manda dizer assim: chega de começar e parar. Projeto no meio, o projeto que Deus colocou na tua mão, a bênção que Ele prometeu para você, aquilo que Ele projetou para a tua vida, não vai ficar no meio do caminho. Pode o boi tropeçar, pode usar, errar, pode acontecer o que acontecer, você vai se levantar hoje. Deus está te levantando hoje, para que você possa viver aquilo que Ele projetou. Deus está levantando pessoas aqui nesta noite. Deus me mostra pessoas aqui prostradas, pessoas enfraquecidas, pessoas que entraram aqui tristes, abatidas, mas o Senhor está te colocando de pé, está te levantando nessa noite, está derramando sobre você uma unção, e uma unção diferente, para que você não seja decamanagassu, mais vencido, mais paralisada pelas situações da vida. Não, o Senhor hoje te coloca de pé para uma caminhada hoje. Meu Deus, tu és soberano, Senhor. Davi decide abortar o projeto. Davi cancela a festa, mas Deus continuou com a data da festa marcada lá. Aleluia. E aí o que acontece? O povo fala assim: Davi, se a arca então não vai para Jerusalém, a arca vai para onde? Eles olham para a direita, para a esquerda e veem uma casinha simples de um homem chamado Obed-Edom. Ele também era levita. E este homem não tinha os títulos, a importância, não era conhecido como era Abinadab, não tinha o reconhecimento que a família de Abinadab tinha, mas ali na sua sinceridade, na sua humildade, ele estava no lugar certo, na hora. Olha para o seu irmão e fala assim: você está no lugar certo e na hora certa, porque a presença de Deus hoje vai entrar na tua casa. Você declama na subdecanta, estava ali na sua casa, vendo a comitiva passar, vendo o culto de Davi acontecer, talvez alguém dizendo assim: esse culto não é para mim, olha, esse culto é para quem é mais importante do que eu sou pequenino aqui, eu sou pequenina aqui, ninguém está me vendo, mas o Senhor está te contemplando, está te vendo. Talvez você estava ali escondido no seu cantinho, na sua casinha espiritual, mas o Senhor te escolheu para colocar a arca da aliança dentro da tua casa. Você não vai sair desse culto da maneira como você entrou, porque a presença de Deus vai te impactar nessa noite. Aleluia! A arca do Senhor entra na casa de Obed-Edom, irmãos, e permanece na casa dele por 3 meses. E em 3 meses Deus abençoa
Deus abençoa a família de Obed-edom. Deus abençoa a casa de Obed-edom. Deus abençoa os negócios de Obed-edom. E Deus começa a fazer tantas coisas no meio daquela família, naquela casa, no meio daquele povo, que as notícias do que estava acontecendo naquela casinha escondida no meio do caminho chegam até o palácio de Davi. E Davi ouve as notícias daquilo que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está mandando dizer para pessoas aqui? Você pode não acreditar, mas o que Deus vai fazer na tua vida vai impactar muita gente. Aquilo que Deus vai operar na tua vida vai chegar aos ouvidos de gente grande, de gente importante, de gente que faz, que pode, que conhece, e eles vão ouvir falar que Deus pegou um pequenino, que Deus pegou uma pequenina e fez coisas grandes ali no meio dele, na família dele, na casa dele, para mostrar que grande não é o homem, que grande é o Senhor. A sua casa vai ser conhecida pelo que Deus vai fazer ali dentro. A sua vida profissional vai ser exaltada, o seu ministério vai ser exaltado, e o Senhor vai honrar a tua vida. Porque quem recebe a presença de Deus e valoriza a presença de Deus é honrado e é honrado pelo Senhor. Olha só, Abinadab fica com a arca na sua casa por 20. Sabe o que acontece? Obed-edom fica com a arca por 3 meses. Meu e Deus. O tempo da bênção acontecer não tem a ver só com Deus, tem a ver com a nossa postura de Deus. Tem pessoas que começam e demoram anos dentro de uma igreja para de fato se converter, para começar a caminhar, para ter um ministério, para ser levantada por alguma coisa. Tem gente que já chega chegando na presença de Deus. Eu quero fazer, me dá aqui, me conta comigo, estou aqui porque precisar, coloca a mão amarrada, arregaça as mangas, vai. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor pega esse e ele, exalta. Aí o outro, o crente Abinadab fala assim: mas eu estou aqui há 20 anos e comigo não aconteceu nada. Aí o crente Obed-edom fala: mas eu peguei a presença, eu abracei a presença, eu trouxe a presença, eu tenho prazer na presença, e por causa da presença, Deus está exaltando a mim, a minha vida e a minha família. Irmão, você tem a oportunidade de hoje ser um crente Obed-edom, um crente que vive as experiências com Deus e de maneira rápida. Eu quero te falar uma coisa: a gente está acabando o ano, estamos no dia 20 e pouco de novembro, mas o Senhor até o final desse ano ainda pode fazer coisas sobrenaturais na tua vida, ainda pode abrir portas para quem precisa, ainda pode fazer assinar contrato, ainda pode liberar causa na justiça, ainda pode ungir, levantar, honrar. É só você pegar a presença e dar valor para a presença, talvez para outros a presença não tenha mais nada de importante. Mas já faz 20 anos que eu vou na igreja, já conheço tudo do culto, eu já assisti tanto culto, eu já ouvi essa pregação tantas vezes, eu já conheço esse louvor. Para algumas pessoas já está tantos anos, é crente velho, a presença já não faz mais nada, não faz mais a diferença, já não impacta mais. Ele acha que já sabe, ela acha que já conhece, mas aquele que entra como uma criança na presença de Deus e fala: hoje eu vim adorar e eu não vou sair daqui, não hoje eu vou conquistar algo diferente. Esse e essa vive a diferença que vem da parte de Deus. Aleluia. 3 meses foi o tempo necessário para Deus fazer coisas tão tremendas na casa de Obed-edom, que aqueles milagres chegaram até o palácio de Davi. E Davi entende que o problema não era a arca, o problema tinha sido a postura dele, Davi, em como trazer a arca. Davi não tinha entendido o processo. E Davi falou assim: a festa que estava preparada, que eu pensei em cancelar, eu vou marcar de novo. Porque a presença de Deus que está fazendo a diferença lá, eu vou trazer ela para cá para fazer a diferença.
subdecampo. E aí Davi vai de novo. Davi vai tentar de novo a subdecampo. Você consegue orar por um irmão? Tenta de novo. Não desiste de calama subdecampo. É hoje a sua oportunidade de fazer de novo, de tentar de novo. Ai, pastor, mas eu já vim no culto, mas eu já orei, nada aconteceu. Tenta de novo. Ai, pastor, mas eu já jejuei, nada aconteceu. Tenta de novo. Ai, pastor, mas eu não acredito. Mas se não aconteceu um tempo atrás, não vai acontecer. Creia e tente de novo, porque o Senhor está liberando bênçãos sobrenaturais aqui nesse lugar nesta noite. Davi vai da forma certa. Os levitas carregando a arca sobre o ombro, fazendo os sacrifícios da maneira certinha. E a arca entra em Jerusalém. Aí acabou a história, pastor? Acabou. Domingo é o culto da Família. Até agora a gente falou das lutas que Davi passou do lado de fora, né? Com os bois que tropeçam, com Uzá, Aiô. Mas quando Davi entra em Jerusalém com a arca, Davi estava muito feliz, irmãos. Muito feliz. Tem pessoas que não vão entender a sua felicidade quando a vitória chegar na tua vida. Mas sabe por quê? Porque ele e ela não acompanharam o seu processo. Tem pessoa que só vê quando você posta foto no Instagram com a chave na mão, mas não vê o quanto você suou para chegar até lá. Eles não entendem quantos bois tropeçaram no meio do caminho, quantos usaram, meteram a mão onde não tinha que colocar a mão e atrapalharam a tua caminhada, quantas coisas aconteceram, quantas vezes a vontade de desistir, quanto ônibus lotado pegou, quanto trem lotado você pegou, quantas noites passou em claro, quantas orações foram feitas, quantas lágrimas derramadas. Tem pessoa que não acompanhou o teu processo e não vai entender a tua vitória, mas não se preocupa, há alguém que te entende hoje no processo e vai entender a tua comemoração, a tua celebração. E quando Davi está tão feliz comemorando a vitória, ele vai entrar em Jerusalém. Ele tira ali as suas vestes e começa a pular, a dançar. E naquela época não era comum um homem dançar em público. As mulheres faziam isso. Os homens dançavam, era mais discreto assim, né? E aí Davi estava empolgado, ele estava feliz, ele estava adorando o nome do Senhor, não se importando com quem estava à direita ou à esquerda. E o povo começa a dançar junto com ele, o povo começa a cantar junto com ele, o povo vai se alegrando junto com ele. Mas da sua casa, a sua esposa Mical está ali na janela. Jesus da glória, tu és bendito, Senhor. E aqui diz que Mical despreza Davi em seu coração. Sabe onde Mical tinha que estar, pastor Eduardo? Com ele, junto ali, quando ele estava trazendo a arca. Só que ela não estava. Ela estava dentro de casa, olhando pela janela. Cuidado com quem fica na janela. Meu Deus. Tem muita gente que só fica na janela observando. Será que é? Será que não é? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Cuidado com o crente que fica na janela. Cuidado com a pessoa que fica na janela só observando. Deus não quer você na janela. Eu sei que você sai da janela, desce para o meio do povo, vai buscar arca, vai buscar presença, vai adorar, vai fazer festa, vai suportar os seus processos, mas não fica. Deus está fechando algumas janelas aqui de pessoas que estão observadas. Você estava sendo observado, tinha gente na janela te observando. O anjo do Senhor está fechando a janela na cara assim, ó, da pessoa. Sabe por quê? Porque tem pessoa observando a tua vida para te julgar, para te apontar, para te condenar. Eu estou a dizer, toda a ferramenta preparada
um culto lindo com o povo de Israel. Só que quando ele chegou em casa, a maior batalha de Davi não foi com os bois, não foi com Uzá, com Aiô, com ninguém. A maior batalha de Davi estava dentro de casa. E aí, irmãos, Deus quer dar um alerta para mim e para você nessa noite. Eu aprendi, irmãos, que crente pentecostal tem um cotovelo ungido, uma cotovelada no irmão do lado aí. Cotovelada. Cotovelo ungido. Presta atenção. Deus está te chamando nessa noite para buscar a presença dele. Deus está te falando neste lugar que tem festa marcada para você celebrar. Deus está te assegurando, te garantindo que os bois que tropeçam no meio do caminho ou alguém que aparece para atrapalhar não vai te impedir de conquistar o que ele tem para a tua vida. Mas Ele quer que você saia com todas essas certezas, com todas essas bênçãos, com tudo isso que Ele te entregou, e volte levando tudo isso para dentro da sua, e não perca a sua bênção dentro da sua. A bênção do crente começa no domingo à noite no culto, e ela tem que se estender pelo domingo à noite até dormir, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta ele recebe outra vez quando ele vem no culto, aí vai na sexta, no sábado, no domingo, aí vem no domingo de novo. E é assim que a gente caminha. Sabe por quê? Principalmente para quem tem familiares que ainda não servem a Deus, familiares só ficam na janela te observando. Foi para a igreja hoje, fulano? Foi para a igreja hoje de novo? Mas o que você está fazendo lá? Deixa ele e ela ficar na janela. O importante é que você sabe o que você viveu com o Senhor aqui. Você sabe do que Deus está falando contigo. Você sabe quem foi que te chamou. Você sabe dos processos que você está passando. Você sabe de Camanaga subir dos levantes, mas você também tem certeza da vitória. Não chega em casa e abre a boca para poder contender, para brigar e jogar tudo a perder. Deus está dando um alerta para mim e para você. Leva a arca da aliança que você deixou no templo, carrega ela com você também e entra com ela dentro de casa. Coloca a arca dentro da sua casa, assim como fez o Obed-Edom, para que Deus possa mudar a história da tua família. Porque o que Deus está te entregando hoje não é só para você, é para que através de você Ele alcance a sua casa, a sua família e